Então, vamos lá. Então, só para quem chegou agora, né? Bom dia. Hoje a gente vai ver aqui a respeito dos critérios de convergência dos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel, né? Dos métodos iterativos. Então, a gente falou na aula passada, a gente mostrou como é que funcionavam os métodos iterativos, e a gente falou que todo e qualquer método iterativo levanta essa preocupação a respeito da convergência, né? Será que converge? Será que não, né? Você pode, inclusive, experimentar, né? Independente de checar se vai convergir ou não, como a gente fazia lá no método de Newton, você joga e vê se a resposta está atendendo a alguma coisa, né? Se ela está convergindo ou se ela está saltando feito doido, né? Vai para uma, vai para outra. Então, se o seu erro for decrescendo, né? Isso significa que o negócio está convergindo, né? Se o erro ficar, né, às vezes cresce, às vezes decresce, vai e vem, isso indica que não está convergindo. Mas é possível a gente fazer alguns testes e garantir que o negócio vai convergir ou não. E é sobre isso que a gente vai falar agora, certo? Então, para poder resolver o nosso sistema usando lá os métodos iterativos, está aqui o sistema, né? Ele é dado com esse formatozão, AX igual a B. A primeira coisa que a gente fez foi reescrever esse sistema com esse formato aqui, que permitia a gente fazer as iterações, né? X igual a bx mais g. A gente não chegou a ver exatamente, né, de forma matricial isso daí, mas isolar x1 na primeira equação, isolar x2 na segunda, e assim por diante, é exatamente a mesma coisa. Vamos comprovar isso daí, né? Então, vamos fazer esse exemplo, né? Está aqui um sistema, o jeitão normal dele, né? AX igual a B. Vamos escrever ele no formato iterativo, né? Nesse formato aí, x igual a bx mais g, ok? Então, a gente fez isso daí. O nosso sistema aqui é 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a zero. Menos 3x1 mais x2 mais x3 igual a 1. E menos 2x1 mais x2 menos x3 igual a 2. Então, esse foi o sistema que eu forneci, né? É o mesminho que esse daí, né? Só fiz explicitar, né? Fazer a multiplicação matricial. Então, a gente viu que a gente consegue transformar esse sistema no formato iterativo, né? Para utilizar os métodos de Gauss-Seidel ou de Jacobi, isolando x1 na primeira equação, x2 na segunda e assim por diante. Então, se você isolar x1 na primeira equação, você vai obter o seguinte, x1 igual a zero, menos 3x2 mais x3, e você divide essa galera inteira por 2, certo? O nosso x2, você vai isolar na segunda equação, isso vai ser 1 mais 3x1 menos x3. E você divide, né, só para ficar claro, né, divide todo mundo por 1, né, que era o coeficiente do seu x2. E, finalmente, isolando x3 na última, você chega em x3 igual a 2 mais 2x1 menos x2, e você divide essa galera toda por 2, né? Então, isso daqui não está representado na forma matricial, mas nada impede da gente fazer essa representação, né? Você considerar isso aqui como sendo um vetor, né? Fazer aqui do lado, né? Como é que fica isso aqui bem direitinho de forma matricial. Então, a gente tem o nosso vetor x, x1, x2, x3, igual. O primeiro elemento que você pode notar aqui é essa galera aqui, ó. Esse 0, esse 1 e esse 2, eles vieram daqui, do nosso vetor B, né? 0, 1 e 2. Só que está todo mundo dividido pelo elemento da diagonal principal. Errei algum sinal aí no x3 da vida? Aqui era menos, virou para cá, virou mais. Aqui era mais, passou para cá, virou menos. Aqui É era no último, menos. professor. No último aqui, né? Inclusive, errei até o... Não, mas o último não tem x3, né? Sim, tá certo, tá certo. Menos 2 aqui, né? Menos 2 não, é tudo dividido por 1. Menos 1. Menos um. Menos 1. Pronto, obrigado, Franklin. Então, veja que a gente tem aqui o nosso vetor B, certo? Só que esse vetor B, cada elementozinho dele é dividido pelo elemento
da diagonal principal. Então, não tem nem como botar aqui B dividido por alguma coisa. Eu tenho que realmente explicitar aqui todo mundo, né? E dizer aqui ficou 0 dividido por 2, aqui ficou 1 dividido por 1, e aqui ficou 2 dividido por menos 1, certo? Mas, e agora vem os termos que envolvem x, certo? A gente vai representar isso aí como sendo x1, x2, x3. Aliás, vai ficar primeiro uma matriz vezes x1, x2, x3, certo? Então, na nossa primeira linha, a gente tinha 0 sobre 2, isso já está aqui, e eu tenho que colocar aqui elementos nessa primeira linha da matriz, tal que, multiplicado por esse vetor, nos forneçam menos 3x2 sobre 2, mais x3 sobre 2. Veja que na primeira equação não tem x1, portanto, o primeiro elemento aqui vai ser 0. O x2, a gente tem que multiplicar por menos 3 sobre 2. Então, vai aparecer aqui um menos 3 sobre 2. E o x3, a gente tem que multiplicar por 1. Todo mundo concorda que essa primeira linha ficou igualzinho com essa representação matricial? Oi? 1,5, não? 1,5, sim, tem razão. Estou esquecendo do sobre 2 aí. Valeu. Então, vejam que eu só fiz representar exatamente essa equação, mas de forma matricial, certo? Na segunda equação, não vai ter x2. Na terceira equação, não vai ter x3, certo? Nessa daqui, o coeficiente do x1 é 3. Eu vou botar o dividido por 1, só para ficar claro. E do x3 é menos 1. Vou botar o dividido por 1 também, só para ficar claro que tem essa divisão. E, finalmente, nesse de baixo, o do x1 é 2, dividido por menos 1. E o do x2 é menos 1, dividido por menos 1. Ok? Então, isso daqui é o formato x é igual a, a gente pode chamar de g mais bx, né? Ou bx mais g, tanto faz, né? Então, esse é o formato iterativo, matricial, que a gente consegue gerar para resolver um sistema usando os métodos iterativos. Inclusive, muitas implementações em linguagem de programação se utilizam desse formato aqui, certo? Então, pessoal, se você comparar isso com a matriz original, deixa eu colocar aqui o sistema original, ele era 2, 3, menos 1, menos 3, 1 e 1, menos 2, 1 e menos 1. Tudo isso vezes x, né? x1, x2, x3, igual a 0, 1 e 2. Então, veja que o nosso vetorzinho G é só dividir esses elementos pela diagonal principal, e o principal é você fazer a comparação entre essa matriz, que a gente está chamando aqui de B, com essa matriz aqui, que a gente chama de A, normalmente, né? Então, o que é que você fez? Você zerou os elementos da diagonal principal, e cada linha você trocou o sinal e dividiu pelo elemento da diagonal principal. Então, esse 3 divide por esse 2 e troca de sinal. Esse menos 1 divide por esse 2 e troca de sinal. E aqui fica 0. Na de baixo, esse menos 3 divide por 1 e troca de sinal. Esse 1 divide por 1 e troca de sinal. E esse vira 0. Aqui, o menos 2 vai dividir por menos 1 e troca de sinal. Esse menos 1 divide por menos 1 e troca de sinal. E aqui fica 0. E você chega exatamente aí a nossa matriz B, certo? Então, dado a matriz A qualquer, é fácil você gerar a sua matriz B, concordam? Todo mundo entendeu esse passo aí, pessoal? Não entendi não, só pode repetir. Não, professor. Pifou aonde? Até aqui tá tudo ok? Tá. Essa Tá, partezinha aqui é o que você fez no mini teste de ontem, né? É só isolar x1 na primeira equação, x2 na segunda, né? Que você chega àquelas equações lá de Jacob, né? Ou Gauss-Seidel, né? Aí, bem, a única coisa que a gente fez foi representar essas três equações. Isso aqui continua sendo um sistema de equações com três equações, né? A gente só fez representar esse sistema de forma matricial, certo? Então, x1, x2, x3 eu coloquei como sendo um vetor. x1, x2, x3. Igual, aqui eu coloquei
cada um desses elementozinhos em vermelho, certo? Que é o elemento do vetor B dividido pelo elemento da diagonal principal. Então, esse 0, né? Fazer mais claro aqui, né? É esse 0 dividido por esse 2, é o que aparece aqui. Esse 1 dividido por 1 é o que aparece aqui. E esse 2, aqui ficou ruim de mostrar, né? E dividido por esse menos 1 é o que aparece do lado de cá. E o restante dos elementos a gente vai representar com esse formato de uma matriz vezes o nosso vetor x. Então, o que é que tem que aparecer no restante aqui? Tem que aparecer menos 3x2 dividido por 2 mais x3. Se você multiplicar essa linha por essa coluna, o que é que vai aparecer? O x1 vai sumir, vai aparecer menos 3x2 dividido por 2 mais 1 meio vezes x3, que é exatamente o que está aparecendo aqui, ok? Então, eu mostrei para vocês que, se você fizer na mão as equações de Jacob, e você tentar representar o seu sistema de forma matricial, você vai chegar a esse resultado aqui, certo? Onde a sua matriz A vai virar essa sua matriz B, zerando os elementos da diagonal principal. Afinal de contas, quando você isola x1 na primeira equação, ele não existe aqui na direita, né? Quando você isola x2, ele não existe, por aí vai. E você vai dividir cada linha pelo elemento da diagonal principal e com o sinal trocado, né? Botei até o sinalzão uma única vez aqui lá fora, né? Menos e todo mundo, né? Então, todo mundo que você passa para o lado de lá, troca o sinal e você vai dividir pelo elemento da diagonal principal. Deu para entender agora aí, José e Rafael? Deu, professor. Então, o que a gente vai trabalhar aqui para averiguar a convergência do sistema é exatamente esse formato matricial de se escrever, certo? Então, suponha que a gente comece com a solução inicial, a gente já comentou que normalmente ela é toda zero, né? Comece com a solução inicial qualquer. E o que a gente deseja é aproximar a solução real. A solução real aqui, a gente vai representar como sendo esse x asterisco, certo? Isso aqui é a solução bem direitinho lá do nosso sistema, ok? O que é que isso significa? Deixa eu representar aqui. Então, se o nosso x estrela for a solução do seu sistema, então, se você substituir a sua equação, né? A equação é x é igual a bx mais g, e se você substituir o x pelo x estrela, ele satisfaz a equação, ou seja, o seu x estrela vai ser igual a bx estrela mais g. Concordam? Se o seu sistema original era ax igual a b, se você substituísse o x por x estrela, essa igualdade se mantia. Se isso aqui é a mesma coisa, você só fez manipular, se você substituir o x pelo x estrela, que é a solução, a igualdade continua se mantendo, né? Uma outra forma de você raciocinar é, se isso aqui é um processo iterativo, e você joga aqui a solução do sistema, o seu sistema já convergiu e você obtém de volta a mesma solução. Ele não muda nada, né? Convergiu, dá exatamente o mesmo valor em cheio, ok? Se você jogar aqui uma solução qualquer, solução K, por exemplo, você obtém a K iteração K mais 1. Entenderam essas duas equações aqui, pessoal? Alguma pergunta em relação? Então, é só a nossa forma iterativa. Essa aqui está só dizendo que quando você vai iterando, você joga uma solução aqui e obtém a próxima. E essa aqui é dizendo quando você terminou, né? Se você jogar a solução real, o negócio não itera mais, né? Você nota que parou, né? Esse G é o que mesmo, professor? O G é só aquele vetorzinho, esse daqui, ó. É esse vetorzinho aqui, ó. Ah, no caso da solução que a gente dividiu por os coeficientes, né? Exato. Inclusive, o meu material aqui, a impressão minha está errada. Eu dividi aqui. O x1 dividi por 2. Eu dividi porque o resto era tudo por 1, né? Eu dividi 0 por 2, ficou o próprio 0, né? Mas ele vem desse vetor B e você divide ele pelos elementos da diagonal principal, né? É assim que a gente gera o vetorzinho G. Ele não importa muito aqui para a nossa conversa, não, né? Estou dizendo que é, mas
a gente vai ver que quem interessa para a gente aqui mesmo é o vetor B, certo? Então, vamos Professor? voltar aqui. Diga lá, Rafael. Você pode voltar novamente no slide ali. Esse daqui? Como é que você transformou aquela matriz lá embaixo para aquela lá de cima, a da esquerda, né? Que está multiplicando a coluna do X. E para essa de baixo, o que você fez mesmo? Você pode repetir? Vamos lá, acho que eu lhe expliquei, se na verdade não entendeu o que eu falei, né? Vamos fazer o seguinte, Rafael. Me diga como é que fica a primeira equação de Jacob para esse sistema aí que você está vendo na parte de cima. Você vai isolar x1 na primeira equação. Me diga aí como é que vai ficar. Ficaria 0 menos x2, 3x2 mais x1 dividido por 2, né? Pronto, perfeito. Vamos fazê-lo aqui, né? Então, ficou assim, x1 é igual a 0, menos 3x2 mais x3, e eu vou fazer assim, vou dividir todo mundo por 2 devagarinho assim, né? Beleza? Tranquilo, né? Ok. Agora, me faça a primeira equação desse sistema aí de baixo. Faça a multiplicação matricial e me diga quanto é que deu. Você vai multiplicar essa linha por essa coluna, né? Isso dá a mesma coisa que o senhor acabou de É a escrever. mesma coisa, né? Então, se eu voltar aqui, se eu fizer aquilo explicitamente, eu vou chegar à mesma coisa. x1 igual a 0 sobre 2 menos... Ou seja, isso daqui embaixo é simplesmente as equações de Jacob, isolando x1 na primeira equação, isolando x2 na segunda, mas representado de forma matricial. Matou agora? Sim, professor, sim. Você resolver para a segunda e para a terceira, você vai ver que é só isso que eu fiz. Ok? Aí bem, então a gente escreveu o nosso sistema com esse jeitão aqui, né? Então, isso daqui são todas as equações recursivas do nosso método de Jacob juntas, né? Ao invés de ter 3 equações separadas, a gente juntou tudo numa coisa só. Beleza. Normalmente, quando a gente está fazendo esses métodos iterativos, a gente faz até que o erro relativo dê menor do que tanto, né? E a gente viu aqui que o nosso erro relativo era a solução K mais 1 menos a solução de K. A gente tirava aí a norma infinita disso daí, né? E dividia pela norma infinita da solução atual, certo? Bem, o que a gente vai fazer agora é calcular o que a gente chama do erro da nossa K-esma iteração, mas sabendo, faz de conta que você sabe qual é a resposta de verdade. Então, esse erro relativo, a gente só usava ele o tempo todo porque a gente está resolvendo o sistema, a gente não sabe qual é a solução do sistema, concorda? Então, não tem como eu dizer, acho que com um erro tanto, e você dizer, então, beleza, vou ver qual é a resposta real aqui, e depois eu vou usar o meu método iterativo até que ele esteja bem pertinho da minha resposta real. Não, se você já sabe a resposta real, por que você vai resolver usando o método iterativo, né? Você não sabe. Mas a gente vai supor aqui que a gente sabe a resposta real. Afinal de contas, a gente escreveu ela aqui, né? É a tal do x asterisco, certo? Então, veja que a gente vai definir o erro da K-ésima iteração como, então, o erro da K-ésima iteração é igual a solução de verdade menos a estimativa da solução da K-ésima iteração. Faz todo sentido, né? Então, o erro é simplesmente a diferença, né, entre a solução verdadeira e a estimativa atual. Beleza? Peraí, professor, como assim? Não, assim, eu entendi a estrutura do x vezes x mais g, certo? Certo. Mas como é que a gente ia fazer isso em método de iteração? Você me perdeu no momento que você colocou essa K mais 1. Normalmente a gente está fazendo na mão, né? A gente fez equação a equação, mas se você chegar aqui e substituir esse vetor todo por 0, 0, 0 e 0, que é a solução inicial, fizer essa multiplicação matricial e depois essa soma, você vai obter um vetor x1, x2, x3, que é a sua primeira iteração. É a mesma coisa que você fazer devagarinho, na mão, a primeira equação de Jacob, a segunda, a terceira, e guardar os resultados. Se você pegar essa segunda iteração, o resultado dessa primeira iteração, desculpa, né? Jogar aqui no x1, x2, x3, fizer essa multiplicação, somar com esse vetorzinho e guardar o resultado, isso é o resultado da segunda iteração
do método de Jacobi que a gente fez na aula anterior. É a mesma coisa. A Entendi. diferença é que, em vez de fazer equação por equação devagarinho, a gente está fazendo tudo junto, matricialmente, sacou? Saquei. Mas bem, então, ficou claro também por que é que eu estou dizendo que o erro da KS iteração é a solução real menos o erro atual, ou menos a estimativa atual. A gente viu lá na primeira, a nossa aula, né? A gente dizia que o erro verdadeiro é igual ao valor verdadeiro menos o estimado, né? É isso aqui, né? O erro verdadeiro é igual ao valor verdadeiro menos o estimado. E já que esse estimado é da KS iteração, a gente diz que isso é o erro da KS iteração. E o que eu quero que vocês façam agora é subtrair essas duas equações. E ver o que a gente vai obter. Então, fazendo essa subtração, o que a gente obtém? A gente obtém x estrela menos x de k mais 1 é igual a b, vou apagar isso aqui de baixo, errar decorado, né? É igual a b x estrela menos b x de k mais g menos g. Veja que os g's cancelaram. Aqui, a gente consegue botar o b em evidência, certo? Ficou x estrela menos x de k. Quem é x estrela menos x de k, pessoal? Acabei de apagar aqui, né? Isso aqui é igual ao erro da KS iteração, ok? E quem é x estrela menos x de k mais 1? Isso é o erro da iteração k mais 1. Tranquilo? Então, a gente conseguiu deduzir aqui uma equação que nos diz como é que o nosso erro evolui. Concordam? Então, se na KS iteração você tem um determinado erro E, você vai multiplicar esse erro por essa matriz B para gerar o nosso próximo erro. Alguém não entendeu aí? Alguma dúvida? Ou entenderam tranquilo? Daqui eu entendi. Quando fizer um exemplo, fica melhor. Em relação a isso, não vai ter exemplo, não. Aqui são deduções, depois a gente vai tirar nossas conclusões de como é que converge, aí a gente vai fazer exemplo para ver se converge ou não. Mas essa parte aqui é puramente teórica, né? Mas agora eu vou tentar clarear um pouco para vocês, botando algo mais fácil de se entender. Então, diga lá, Rafael. Professor, como é que eu posso ter noção de proporção aí, se são matrizes, vetores sendo multiplicados? Pronto, é isso que a gente vai tentar comentar agora. Então, eu vou começar, eu vou dizer para vocês, supondo que isso aqui não são matrizes nem nada, né? Mas a gente vai ver tudo escalar, depois a gente passa por exemplo matricial. Franklin, não entendi o erro de K mais 1. Então, Franklin, eu tinha dito que o erro de K era igual à solução real menos a solução de K. O erro de K mais 1 vai ser o valor real menos a solução de K mais 1. É só isso que eu fiz, né? Ixi, não está aparecendo, né? Então, veja que se você subtrai a solução real da solução da iteração K mais 1, você pega o erro da iteração K mais 1, é o próximo erro, né? É tão simples quanto isso, né? Então, pessoal, por que a gente fez isso aqui tudo? Porque isso aqui nos diz como é que o nosso erro evolui, certo? Então, o que eu queria que vocês imaginassem agora é que esse erro não é um vetor, é um número qualquer, esse B também é um número qualquer, e esse E é um outro número qualquer, certo? Então, a gente vai ter que o nosso próximo erro é igual ao erro atual vezes B. O que é que a gente deseja a respeito do erro? A gente quer que esse erro vá aumentando ou que esse erro vá diminuindo, pessoal? Quer que diminua. Quer que diminua, lógico, né? Então, se a gente garantir que esse erro sempre diminui, isso significa que a gente está convergindo, concordam? À medida que você faz iterações, o erro vai ficando cada vez menor, isso significa que você está convergindo para a sua solução real. Então, o que é que a gente pode dizer a respeito do número B? Veja que B vai ser um número, né? De forma que você garanta que esse número, vezes o erro atual, dê um próximo erro menor. Bem menor do que 1, né, Thales? Então, se você garantir que esse seu B aqui seja menor do que 1, a gente garante que cada vez que você multiplica o seu erro atual por B,
ele gera um valor menor, certo? E se o seu B for menos 0,5? Pode? O que é que vai acontecer se o nosso B for menos 0,5? O nosso erro ainda vai diminuir, sim ou não? Se o B for o quê? Menos 0,5. Quando você multiplica um número por menos 0,5, ele diminui, sim ou não? Ele diminui Tipo, uma e vez seria negativo e outra seria positivo. Ele Isso. iria alternar. Então, né, Maria e Marcela, ele diminui e alterna de sinal, né? Fica uma vez positivo, outra negativo, mas vai diminuindo, né? Então, veja que se o módulo dele for menor do que 1, a gente tem essa propriedade garantida, concordam? Se ele for 2, aí lascou, né? Cada vez o seu erro vai dobrar, o negócio está divergindo, né? Se o seu erro for menos 0,3, ele vai ficar 3 vezes menor a cada iteração, só que alternando o sinal. Se o seu B for 0,1, a cada iteração ele diminui em 10 vezes, né? E não muda o sinal, né? Continua com o sinal que ele tinha inicialmente. Todo mundo entendeu aqui, se isso aqui forem números escalares, essa propriedade? Então, é fácil da gente enxergar isso. Só que isso aqui não são números. Isso aqui são vetores e esse B é uma matriz, pessoal. Então, o que é que significa, né, esse mesmo raciocínio com a matriz? É tão simples quanto isso, ó. Você bota em vez de módulo, você coloca um norma, certo? Então, a gente consegue definir a norma de uma matriz como sendo qual é, se você multiplicar essa matriz por um vetor, se esse vetor vai aumentar ou diminuir em quanto. É mais ou menos isso, né? Então, falando aqui em termos, né, não matemáticos, a norma de uma matriz nos dá essa noção. Ó, se você pegar essa matriz e multiplicar por um vetor, você obtém um outro vetor e a norma desse vetor vai aumentar tanto quanto a multiplicação pela norma da matriz, certo? Então, se a norma da matriz for menor do que 1, significa que o vetor vai diminuir. Então, esse erro vai ser cada vez menor. Se a norma da matriz for maior do que 1, o negócio vai aumentar indefinidamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Inclusive, a gente pode até mostrar, usando a mesma equação aqui, né? A gente viu que o erro de K é igual a B vezes o erro de K menos 1, certo? Se você escrever isso para vários Ks, né? E fizer uma próxima iteração aqui, né? Como é que você acha o próximo erro? Você multiplica de novo por B, e no final das contas você vê que o erro da késima iteração vai ser B vezes B vezes B, K vezes, né? B elevado a K, vezes o erro inicial. O raciocínio é o mesmo, né? Então, se a norma de B for menor do que 1, significa que B multiplicado por ele mesmo várias vezes vai ficando cada vez menor, certo? Então, se você abrir aí o Python, criar uma matriz qualquer e depois mandar multiplicar essa matriz por ela mesma várias vezes, e você for observando o resultado, se os números da matriz forem aumentando, isso significa que a sua matriz tem uma norma maior do que 1. Se os números forem ficando cada vez menores, isso significa que a sua matriz tem uma norma menor do que 1. É mais ou menos isso daí, certo? Então, moral da história, se a nossa matriz B tiver uma norma menor do que 1, o nosso sistema vai convergir. Se tiver uma norma maior do que 1, a gente não sabe dizer, certo? Então, vou falar mais a respeito disso, né? Então, ele diz assim, se ele converge se para alguma norma de matriz, a gente vai ver que existem várias, se para alguma essa norma for menor do que 1, certo? Então, pode ser que você use uma determinada norma e essa norma não seja menor do que 1, mas se você usar aquela outra norma ali, a matriz realmente seja menor do que 1 e ela converge, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar descobrir se um sistema qualquer que gerou essa matriz B, se ele converge ou não, certo? A gente vai, por enquanto é só para Jacob, mas já a gente vai discutir o que é que funciona para cada um. Em tese, funciona para os dois, o que a gente vai falar agora, Alexandre. Então, vamos ver se essa matriz B aí, se ela garante convergência, certo? Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer achar a norma dessa matriz B. Se você chegar lá no Wikipédia e digitar normas de matrizes,
A primeira que vem é a norma euclidiana de uma matriz. É a padrão, a default, certo? E você vai ver que a norma euclidiana de uma matriz são aqueles valores próprios, né? Então, vocês já viram lá em álgebra linear, né? Tem os autovalores, né? Da sua matriz, eles são as normas da sua matriz. Então, se você pegar o maior alto valor dela, se esse maior alto valor for menor do que 1, significa que a norma dela é menor. Só que a gente vai fazer nada disso porque é tudo muito complexo, é chato. Não sei se vocês lembram aí que achar autovalores e autovetores era terrível, né? Era determinante da matriz, menos vezes lambda menos i igual a 0, né? Ricardo nem lembra, né, Ricardo? Essas coisas a gente apaga da memória, né? Bem, era um procedimento complicado, certo? Então, a gente não vai usar a norma euclidiana, que seria, inclusive, essa norma euclidiana, ela é uma norma que, se der menor do que 1, é certeza que o sistema converge, se der maior do que 1, é certeza que ele não converge. Ela é a norma que diz fielmente se o negócio vai convergir ou não. Só que, ao invés disso, a gente vai escolher outras duas normas que são muito mais fáceis, muito mais rápidas de se calcular, só que elas são mais fracas no sentido que elas não vão conseguir garantir que o sistema não converge. Ela só garante que ele converge. Se a norma der certo, ela funciona. Se não der certo, eu disse aí não. Podemos testar outra aqui. Vixe, queria esquecer, mas remonitor, Rafael, dançou, né? Tem que lembrar. Então, vamos introduzir aqui outras duas normas, certo? Não se assustem, vocês vão ver que são normas muito fáceis de calcular. A primeira é a norma infinito, que a gente já andou tendo um contato num vetor, né? A gente já viu lá que era complicadíssima, né? Era pegar o maior elemento do vetor em módulo, né? A norma infinito aqui não vai ser sobre uma matriz, desculpe, sobre um vetor, e sim sobre uma matriz. Como é que funciona a norma infinito de uma matriz? Deixa eu escrever logo aqui uma matriz e vamos pegar. Vou começar com um vetor, certo? Então, 1, 2 e 3. Qual era a norma infinito desse vetor, pessoal? Ainda lembram? 3. Era 3, né? É o maior. Olha aí, Luiz aí, ligeiro, hein? Faz o cálculo rapidíssimo, né, Luiz? Então, veja que... Passou a noite toda estudando, professor. Passou a noite toda estudando, pensando no senhor. Então, ó, veja que é muito fácil. E se a gente quiser calcular a norma infinito de uma matriz assim, 1, 2, 4 e 7. Como é que seria a norma infinito dessa matriz? Bem, se for um vetor coluna, é só pegar o maior elemento. A norma infinito disso daí é a mesma coisa que a norma infinito, e você vai somar 1 com 2. Vou até botar uns sinais negativos aqui, só para ficar claro que a gente vai trabalhar sempre em módulo, certo? Então, você vai somar 1 com 2 na primeira linha e vai somar 4 com módulo de menos 7, né? Ou seja, com 7 positivo na linha de baixo, ok? Então, isso vai dar igual a norma infinito de 1 mais 2, 3, 4 mais 7, 11. Você transformou essa sua matriz em um vetor coluna e agora você pega a norma infinito. E aí, Luiz, qual é a norma infinito dessa? Você que está calculando ligeiro hoje. É 11 aí. É 11, olha aí. Se tiver 3 por 3 é o mesmo raciocínio, né? Soma tudo. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio, Ricardo. Então, eu gosto de falar o seguinte. A norma infinito, ela achata a sua matriz, ela comprime, somando todo mundo, sempre em módulo, e produz um vetor coluna. E depois que produzir um vetor coluna, você pede ao Luiz para ele calcular a norma infinito que ele calculou para você. Beleza? Sacaram aí como é que funciona a norma infinito da matriz? Então, vamos calcular a norma infinita desse exemplo aqui, né? Professor? Diga lá, O Rafael. Thales falou que não entendeu, não. Botou no chat aí. Opa, entendi, não. Poder explicar. Passei batido, ó, Thales. Vamos fazer o exemplo aqui, Thales, para ver se, no caso, você somou as linhas. Exatamente. Você soma a linha e faz a norma. Vamos fazer esse exemplo aqui que acho que fica claro. Então, como é que a gente vai calcular a norma infinita dessa nossa matriz B aqui, pessoal? É simples, você vai somar os elementos da linha, sempre em módulo, certo? Então, você vai somar 0,5 mais 0,2 mais 0,5. Isso dá quantos? Dá 1,2, né? Inclusive aqui ganhou. Oi, Ricardo? É aqui ganhou. Ah, pai, você já tá dando spoiler. Aí, ó, da próxima aí já bota Ricardo aí pra responder. Calma, Ricardo, a gente só somou a primeira linha, rapaz, calma aí. Então, 1,2, deixa guardado.
Soma os elementos da segunda linha. 0,6 mais 0,4 dá 1, mais esse 0,1 dá 1,1. Deixa guardado. 0,3 com 0,1 dá 0,4. Então, a primeira linha deu 1,2, a segunda deu 1,1, a terceira deu 0,4. Qual é a norma infinito? Perdeu o posto aqui, Luiz. Agora é o Ricardo que assumiu. Aí, Ricardo. Arrocha aí, boy. Então, veja aqui o que a gente fez. Deixa eu anotar aqui, né? Deixa com o Luiz. Então, veja que a gente fez 0,5 mais 0,2 mais 0,5, isso deu 1,2. Fez 0,1 mais 0,6 mais 0,4, isso deu 1,1. E fez 0,3 mais 0,1 mais 0, isso deu 0,4. E agora, esse vetor aqui, a gente tirou a norma infinito. É só pegar o maior elemento, a gente vê que o maior elemento aqui é 1,2, né? Então, veja que a norma infinito dessa matriz B, que a gente colocou aqui, ela deu 1,2. Essa norma é menor do que 1? Eita, é não, ó. O que é que isso significa? Significa que, por essa norma, eu não consegui garantir a convergência. Significa que vai divergir? Não, não sei. Certo? Então, atenção a esse detalhe aí, né? Se você fizer a norma infinito e não der maior do que 1, não der menor do que 1, você diz assim, sei não, vamos experimentar outra norma. Qual é a outra norma que a gente vai experimentar? É a norma 1. É lá do outro lado do espectro, né? A gente foi para a norma infinito, né? Era a norma com o maior número possível aqui embaixo. Agora a gente vai para a norma 1. Como é que funciona a norma 1, pessoal? Ela é, digamos assim, o oposto da norma infinito. Não no oposto de pegar menor elemento, nada, né? Mas na hora de comprimir a nossa matriz, ela vai transformar a nossa matriz em um vetor linha, certo? Então, qual seria a norma 1 dessa matriz aqui? 1, 2, menos 3 e 4. Como é que a gente calcula a norma 1? Agora a gente vai achatar a matriz assim, ó. Certo? Na norma infinita a gente achatava assim, agora a gente vai achatar assado. Vai transformar isso aí em um vetor linha, certo? Então, a gente vai somar 1 com 3 e vai somar 2 com 4. Então, isso vai dar igual a norma infinita do vetor 4 e 6. E agora, você pega o maior elemento. Aqui não vou perguntar para o Luiz, não, que ele ficou craque em calcular norma infinita. Faz teu nome, Ricardo. Vai. Norma. Pronto, Ricardo, agora é com você. Aqui a norma 1, norma infinita é com o Luiz, para você não se intrometer no negócio dele, norma 1 é com você. Qual é a norma para o Luiz, tirei só a folga dele, professor. Então, é só pegar o maior elemento do nosso vetor linha aqui, que é o 6. Marcelo. Beleza? Opa. Mas qual foi aí a regra que você estava dizendo? Porque a gente não pode concluir nada se na norma infinita a gente der maior do que 1, você não conclui nada. Se der menor do que 1, você vai dizer que converge garantido. A moral da história é essa, né? Por exemplo, aquela norma infinita que a gente fez anteriormente, que deu 1,2, né? Que deu 1,2. Pronto. Então, o que é que você conclui? Não vai dar. Não, mas a norma que a gente tinha feito anteriormente, não falando dessa, estou falando da anterior a essa, que a gente fez a soma, aqui, né? que deu 11. Não. A outra, que a gente estava fazendo, que a gente fez a norma infinita, deu 11. Sim, não, era um outro exemplo que eu coloquei no quadro, né? Nem lembro mais, não. Ali eu estava calculando normas de matrizes, né? Sem propósito nenhum, só para mostrar para vocês como é que se calcula. Professor, quando nenhuma dessas duas der certo? Aí a gente discute já. Então, vamos lá. A gente fez, está aqui o nosso vetor B, a nossa matriz B. A gente fez a norma infinita, a gente obteve 1,2. Portanto, nada podemos concluir. Você fica calado. Vamos para a norma 1. Vamos voltar aqui. Como é que a gente calcula a norma 1? A gente soma as colunas, né? Então, você vai somar 0,5 com 0,1 dá 0,6, com 0,3 dá 0,9. Deixa guardado. 0,6 com 0,2 dá 0,8, mais 0,1, 0,9. Deixa guardado. 0,4 com 0,5 dá 0,9.
geramos um vetor linha que é cheio de 0,9. Todo mundo é 0,9. Qual é a norma 1? É 0,9. E, portanto, a norma 1 deu menor do que 1. E você diz assim, então, beleza, eu garanto que ele vai convergir. Certo? Se tivesse pifado também, aí bem, uma solução poderia ser utilizar a norma 2, que eu já comentei aqui. Se a norma 1 der maior do que 1 e a norma infinito der também maior do que 1, você vai dizer, então, peraí, então vou ter trabalho mesmo aqui e vou ter que calcular os autovalores e autovetores, certo? E vou conseguir, chamo o Rafael Silva para ajudar, e se você obtiver todos os autovalores menores do que 1, ela converge certeza. Se um deles for maior do que 1, ela diverge certeza. Certo? Então, a norma euclidiana, a gente chama de raio espectral da matriz, que é um nome bonito aí, né? Você calcular a norma 2, o raio espectral, ela diz com certeza se converge ou se diverge. Essas outras não, elas só garantem a convergência. A divergência ela não tem nada para dizer a respeito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo, não vai cair para não calcular autovalores não, né, professor? Não, vamos não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, pessoal, veja que essas normas infinito e norma 1, elas são condições suficientes para a convergência do método de Jacob, certo? Então, se a norma infinito ou a norma 1 der menor do que 1, o negócio converge, certeza, ok? Então, tudo que você precisa para descobrir se um sistema vai convergir garantidamente, né, pelo método de Jacob, é testar essas duas normas. Se der menor do que 1, você garante, né, com certeza vai convergir. Se não der, você diz, rapaz, eu poderia até fazer aqui o raio espectral, né, os autovalores, mas o professor disse que não precisava, estou com preguiça, eu vou testar aqui, vamos ver se converge ou não, né, mas eu não garanto não, você não garante a convergência. Beleza? Aí bem, veja que essas normas, infinito e norma 1, é sobre a matriz de convergência, aquela matriz B. Lembram? Essa daqui, não é? Está aqui a nossa matriz B, né? É sobre essa matriz aí. Ela é chatinha de fazer, né? Mas bem, vamos ver o que é que acontece quando você faz a norma infinito dessa matriz B aí e pergunta se ela é menor do que 1, ok? Não entendi essa parte aí. Acho que quando a gente for fazer os exemplos aqui, fica claro, Thales. Então, vamos lá. Vamos começar um exercício agora, né? É assim. Diga se o método de Jacob vai convergir se você aplicar ele a esse sistema que você está vendo aí. Certo? Então, está aí o sistema e a transparência é bacana, ela já botou a tal da matriz B aí para a gente, né? Então, o que é que a gente precisa fazer para saber se esse negócio vai convergir ou não? Precisa calcular as normas infinito e a norma 1 dessa matriz B e ver se alguma das duas dá menor do que 1. Se uma der menor do que 1, a gente já para, já diz que o negócio converge, certeza. Então, vamos lá, vamos trabalhar? Então, vamos nessa. A matriz B, que nos foi fornecida, foi 0, 0, 0, 3 meios. Eu vou esquecer os sinais dos elementos. Pode ser, pessoal? As normas tratam tudo em valor absoluto. Então, eu vou botar assim, né? O valor absoluto da nossa matriz B é esse. Já tirei tudo que é sinal negativo, né? Só serve para atrapalhar a nossa vida. Bem, como é que é a norma infinito da nossa matriz B? Lembre-se que na norma infinito a gente vai transformar a nossa matriz em um vetor. Coluna, né? Então, vou somar 0 mais 3 meios mais 1 meio. A linha de baixo eu vou somar 3 mais 0 mais 1. E a daqui 2 mais 1 mais 0. Norma infinito. E o que a gente quer saber é se isso é menor do que 1. Concordam? Beleza? Aí bem, se você observar essa primeira linha, os zeros nunca vão contar para nada, né? Aqui a gente tem basicamente 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 menor do que 1. 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 menor do que 1.
Aqui, se você não quiser fazer essas contas complicadas, você pode passar o 2 multiplicando para lá. De onde você vai ter que 3 mais 1 menor do que 2. Será que isso acontece? Não, né? Vou botar o errado aqui com a caneta vermelha do professor. Já pifou. Já deu errado, né, Ricardo? Então, veja que a gente não vai pegar o maior elemento que acontecer nessas linhas. Esse primeiro já deu maior do que 1. Então, não adianta nem mais fazer o resto. Ok? Mas, bem, se você fosse fazer o resto, nem adianta, nem precisa. Já podemos parar por aqui. A norma infinito não deu certo, não vai garantir a convergência. Mas, se a gente fosse fazer aqui a segunda linha, você ia perguntar se 3 mais 1 é menor do que 1, né? E, obviamente, mais uma vez, temos um erro, né? E na última equação, mesma coisa. O que é que a gente consegue observar aqui, pessoal? Vejam essas duas equações que eu escrevi aqui embaixo, essa e essa no cantinho, e o sistema original. Na primeira equação, eu perguntei se 3 mais 1 era menor do que 2. Na segunda, eu perguntei se 3 mais 1 era menor do que 1. Nessa daqui de baixo, eu vou perguntar se 2 mais 1 é menor do que 1. Então, veja que fazer a norma infinito na matriz B é facílimo de você observar na própria matriz A, sem ter esse trabalho de construir essa matriz B. Consegue enxergar isso, pessoal? Então, toda vida que você construir a sua matriz B e você for fazer a norma infinito, isso é a mesma coisa que fazer o que a gente chama de critério das linhas, ou matriz estritamente diagonal dominante, né? Matriz diagonal estritamente dominante. Isso significa que você vai perguntar se os elementos da diagonal principal são maiores do que a soma do resto das linhas. Isso é exatamente a mesma coisa que fazer o critério das linhas, a norma infinito na sua matriz B, e perguntar se essa norma é menor do que 1, certo? Então, se você olhar aqui, eu vou explicar de novo, Thales. Então, se você olhar aqui, ele chama esse primeiro critério como critério das linhas. Isso é fazer a norma infinita na matriz B. Ou o critério das colunas, que é fazer a norma 1 na matriz B. Deixa eu fazer aqui, de novo, um outro exemplo qualquer para vocês verem. Vou passar aqui para o... Então, vamos lá. Vou botar o sistema original aqui, certo? Então, vamos ver se o seguinte sistema converge usando Jacobi. 2, 3, 1, 1, menos 1, 4, 2, 1. Então, tá aqui o nosso... Opa, diga lá. Uma dúvida que apareceu. As matrizes têm que ser quadradas? A gente está sempre trabalhando com sistemas possíveis e determinados, né? É um que a gente resolve, né? Então, obrigatoriamente, os nossos sistemas são sempre quadrados, né? Beleza. Para você calcular a norma, não precisa ser quadrado, né? Mas a gente está interessado aqui sempre na norma dos bichos de sistema, né? Triângulo, quadrado, bola, isso aí é, professor? Como é, Ricardo? Isso é aqui, depois da igualdade, é triângulo, quadrado, bola, é? Triângulo, quadrado, bola, né? A gente já viu que o vetor B não tem influência nenhuma, né? Na convergência do nosso sistema, né? Então, igual a qualquer coisa aqui. Era o código do GTA. É um controle de PlayStation, falta só o X aí. Ah, eu já tenho. O X está aqui, né? E não que eu não gosto de PlayStation, não, que as coisas da Sony é muito caro. Apesar de que eu também não gosto de nenhum outro, né? Não tenho nem o meu videogame ou computador. Então, pessoal, veja que a gente quer analisar se isso daqui converge. Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Lembre que isso aqui é AX igual a B, né? E qual é a pergunta que a gente quer? A gente quer saber se a norma infinito da matriz B é menor do que 1 e quer saber se a norma 1 da matriz B é menor do que 1. Essas são as duas perguntas que a gente quer fazer, certo?
O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, Thales, preste atenção, é que fazer essa norma infinito da matriz B e perguntar se isso é menor do que 1 é muito fácil. Você não precisa nem sequer gerar a matriz B. Para testar isso aqui, a gente vai testar o que a gente chama do critério das linhas. Como é que funciona o critério das linhas? A gente vai perguntar se, em cada linha, se o elemento da diagonal principal é maior que o somatório do resto da linha, sempre em módulo, né? Então, na nossa primeira linha, a pergunta é: 3 é maior do que 1 mais 1? É sim. Passou na primeira linha. Na segunda linha, a gente vai perguntar se 4 é maior do que 2 mais 1. É sim. Passou na segunda linha. E na terceira e última linha, a gente vai perguntar se 7 é maior do que 1 mais 1. Passou também. O que eu fiz antes foi provar para vocês que você fazer estes... Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Fazer esse simples teste nas linhas da matriz A é a mesma coisa que fazer a norma infinita da matriz B e perguntar se isso é menor do que 1. Entendeu agora? Então, se isso aconteceu... Aí, todos têm que dar certo, né? Todos têm que dar certo, né? Se um deles der errado, significa que quando você pegar a norma infinita, que pega o pior caso possível, né, o maior de todos, vai dar maior do que 1. Aí lascou, né? Então, se um desses pifar, é porque não deu certo. Então, se isso aqui tudo deu certo, pronto, meu colega. Você já pode escrever aqui, né? Converge. Converge. Peraí, esse negócio do critério da linha, da primeira linha, segunda linha e assim por diante, é como? A primeira linha é essa daqui, né? A gente vai perguntar se 3 é maior do que 1 mais 1. A segunda linha é essa daqui. A gente vai perguntar se 4, que é o elemento da diagonal principal, é maior do que 2 mais 1. Sacou, meu filho? Entendi. Então não é tipo a gente fazendo aquele método lá infinito como a gente estava fazendo no bem anterior? O que eu mostrei aqui, né? E sugiro que vocês olhem no material, ou depois, se quiserem, perguntem, é que fazer o critério das linhas é a mesma coisa que perguntar se a norma infinita da matriz B é menor do que 1. É exatamente a mesma coisa. Provas que são idênticos, entendeu? Diga lá, Micael. Professor, essa matriz B seria aquela matriz que sempre a diagonal principal dá 0, é? Exatamente. É aquela matriz em que a diagonal principal é 0 e todos os elementos vão ser divididos pela diagonal principal, né? Beleza. Certo? Então, se você armar essa sua matriz B aqui e fizer a norma infinita, você vai ver que você chega exatamente nessa mesma equação. Nessa mesma inequação, né? Diga lá, Omar. Pode escolher um método, então, que usar? Isso daqui tudo diz que converge para Jacobi. Está garantida a convergência para Jacobi, certo? Entendi. Vamos fazer a matriz B, Thales. Vamos botar ela aqui, né? No meu sistema. Isso aqui é a nossa matriz A. Como é que ficaria a nossa matriz B? Zeros na diagonal principal. Aqui, você vai trocar de sinal. Eu vou botar logo o sinal trocando aqui na frente. Ó. Vou ser inteligente, certo? E eu vou dividir cada elemento pelo termo da diagonal principal. Cada elemento da linha, né? 1/3, 1/3. Aqui vai ficar menos 1/4, 2/4. E aqui vai ficar 1/7 e 1/7. Está aqui a nossa matriz B. Como é que a gente faz a norma infinito? A gente vai somar as linhas, né? Então, você vai somar 0 mais 1/3 mais 1/3. Então, você vai perguntar se 1/3 mais 1/3, se isso é menor do que 1, né? Aí passa o 3 para lá, vai ficar 3 maior do que 1 mais 1. Está aqui, ó, 3 maior do que 1 mais 1. É a mesma pergunta. Entenderam, pessoal? Porque aqui, fazer o critério das linhas na matriz A é a mesma coisa que fazer o critério, fazer a norma infinito na matriz B e perguntar se isso é menor do que 1. Então, dá bem menos trabalho, né? Aí, bem,
já convergiu, está garantido, né? Você não precisaria nem fazer isso daqui, certo, pessoal? Não precisaria. Mas, só por diversão aqui, a gente vai se perguntar agora, né? E a norma 1, será que garantiria a convergência, sim ou não, né? Aí, bem, na norma 1, infelizmente, a gente não consegue bulir na matriz A de forma fácil, certo? Tem que ter esse menos na frente. Estritamente falando, tem sim, Thales. Só que lembre-se que quando a gente vai fazer a norma, né, todo mundo perde sinal, todo mundo vira positivo. Então, assim, na matriz de iteração, né, para o método Jacob funcionar, se você quiser calcular a matriz B para usar mesmo, tem que ter. Mas aqui, para efeitos de cálculo de convergência, tanto faz sinal, pode esquecer tudo, né? Se você tirar todos os sinais aí, é tudo positivo mesmo, então não influencia. Então, pessoal, vamos fazer agora a norma 1 da nossa matriz B. Ah, professor, será que existe o critério das colunas, né? Tem mais ou menos, pessoal. Critério das colunas. O critério das colunas, infelizmente, não pode ser feito sobre a matriz A. Ele tem que ser feito sobre a matriz B. Certo? Então, é basicamente perguntar se menos 1/4 não, né? Módulo de menos 1/4 mais 1/7, vou botar em módulo também, né? Se isso é menor do que 1. Certo? Então, você vai somar a primeira coluna e vai perguntar se ela é menor do que 1. Deixa eu fazer igual aqui, né? Eu escrevi primeira linha, deixa eu escrever aqui primeira coluna, né? Primeira coluna. Então, 1/4 mais 1/7 menor do que 1. Confere, né? 1/4 mais 1/7 é realmente menor do que 1. Segunda coluna. 1/3 mais 1/7. 1/3 mais 1/7. Isso é também menor do que 1? É também. Terceira e última coluna. 1/3 mais 2/4, que é 1/2, né? 1/3 mais 1/2 é menor do que 1? É também. Então, ele também passou no critério das colunas e esse aqui também vai garantir que ele converge. Cuidado aí, pessoal, que você só pode fazer o critério das colunas nessa matriz B, ou, no mínimo, no que a galera chama da matriz, alguns materiais chamam matriz A, asterisco. A matriz A, asterisco, nada mais é do que a matriz B, mas cheia de 1 na diagonal principal. Você divide a primeira linha toda por 3, divide a segunda linha por 4, divide a terceira linha por 7. Fica nisso daqui, né? Você faz o seu critério das colunas nessa matriz A estrela. Será que o elemento da diagonal principal é menor do que o somatório do que os outros dois elementos, né? Resumindo, o critério das colunas é mais chatinho mesmo. Isso tudo é para ver se vai convergir para o Jacob. Então, professor, só isso aqui já garantia a convergência. Isso aqui garantiu mais ainda, digamos, né? Se esse pifasse, mas esse desse certo, garanta a convergência. Garanta a convergência. Se esse pifar, mas esse der certo, garanta a convergência. Se os dois pifarem, aí é certeza que vai divergir? Se os dois pifarem? Não. Aí você diz assim, sei não, né? Aí você diz assim, professor, mas nesse critério aí da coluna, as três tem que dar menor que 1 ou é só a que tiver a norma lá maior, como você estava dizendo, ou não? Todas as três têm que dar menor do que 1. Porque lembre-se que a norma 1 pega o maior elemento, não é? Isso. Então, se um deles der maior do que 1, já lascou. É esse que você vai escolher como sendo e vai pifar, né? Beleza, pessoal? Professor, quando adiciona esse 1 na diagonal principal, há alguma alteração para ser menor do que 2, algo do tipo? Não, aí continua menor do que 1. Aí é o seu critério das colunas. Aqui o critério das linhas não era elemento da diagonal principal tem que ser maior do que a soma do resto, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Elemento da diagonal principal maior do que a soma do resto. Só que o elemento da diagonal principal é sempre 1, né? Então, tanto faz. Essa matriz A asterisco, Roselita, é a mesma coisa que a matriz B, só que em vez de ter zeros na diagonal principal, ela tem 1s. Só isso. Não... Frescura, né? É só adiantando alguns materiais, né? Eles dizem que o critério das colunas é feito sobre a matriz A asterisco, né?
É a mesma coisa que fazer a norma 1 na matriz B. Dá no mesmo, né? O que importa é você somar os elementos da coluna, né? E ver se isso é menor do que 1. Esse 1 pode estar na diagonal principal, ou aqui pode estar o 0 mesmo, né? Tanto faz, né? Pessoal, só para ver se eu não estou me confundindo em termos da estrutura, na coluna eu entendi que a gente soma para ver se é menor do que 1. Na das linhas, a gente pode pegar o de Jacob e basicamente, tipo, a gente compara primeiras, por exemplo, a gente vai, pega o 3, soma as outras e compara, para ver se é maior, né? Exatamente. Essa é mais fácil, né? Okay. Essa aqui você não precisa sair dividindo a linha, né? Rosélia, para fazer a norma infinito, você pode usar direto a matriz A, que a gente viu aqui, né? Para fazer a norma 1, ou o critério das colunas, aí você tem que usar o AB ou a asterisco, né? Que é a mesma coisa, né? É obrigado mesmo, né? Se você fizer o critério das colunas aqui, né? Ó, será que 3 é maior do que 1 mais 1? Aí Será que 4 é maior do que... Está errado. Isso aqui não funciona. Fazer critério das colunas nessa matriz está errado. Não dá certo, beleza? Tem que fazer sobre essa daqui, né? Ok, pessoal? Deixa eu botar um exemplo aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. Tem mini teste hoje, professor? Tem. O mini teste vai ser exatamente isso aqui. E aí, esse sistema aí, ele tem garantia de convergência pelo método de Jacob, usando os critérios da infinito e norma 1, né? Os critérios da linha e os critérios das colunas? Sim ou não? Então, quero que vocês respondam isso daí. Pelos da linha, eu acho que não tem como eu confirmar. Tá dando Vamos lá, né? Então, critério das linhas. 5 é maior do que 1 mais 1? 4 é maior do que 3 mais 1? Não. Pifou, né? Então, pifou, né? Então, é o jeito a gente testar agora o critério das colunas. Para testar o critério das colunas, obrigatoriamente, a gente tem que construir a nossa matriz, né? Vou botar asterisco, aí tanto faz, né? A mesma coisa, né? Então, aqui vai ser 1/5, 3 quartos, 1/4, e 3/6, 3/6. Beleza? Essa matriz aqui era A, né? Era o sistema aqui, porque eu fiquei preguiçoso, né? Vezes x, né? Vezes x igual a B, né? E aqui é o nosso A asterisco, né? Como é aí? Mais uma vez, tá? Tanto faz. Se você escrever B, aí aqui fica uns zeros. Se você escrever A asterisco, aqui fica uns uns. Frescura. Tanto faz, dá no mesmo, né? O que importa é que a soma desses dois tem que dar menor do que 1. Certo? Então, é só questão de nomenclatura aqui, né? O professor não vai convergir, não. Não dá certo também, não. Então, ó, aqui, será que 3/4 mais 1/2, né? Será que isso é menor do que 1? Não, né? Já pifou também, né? Está 0,75. Pifou também, né? Isso significa que o sistema com certeza diverge, né, pessoal? Não, professor. É indeterminado. Indeterminado, né? Então, não sei, né? Se quiser ter a certeza, é só você calcular a norma 2, a norma euclidiana, o raio espectral, autovalores e autovetores dessa nossa matriz. Não, desculpe. A matriz B, né? O meio, professor, esse meio veio da onde que eu estou boiando? Como é? Esse meio? Sim. Era esse 3/6. Pode crer. Eu vou botar assim, então, né? Para ninguém dizer que foi mágica.
Não, eu viajei, realmente eu dei uma viajada. Era somando esses dois aqui, né? A primeira coluna aqui, né? Sacaram aí, pessoal? Beleza? Indeterminado, né, Thales? Tranquilo, pessoal? Bem, tudo isso foi para Jacob e Gauss-Seidel. Então, Jacob tem o critério das linhas e o critério das colunas. O critério das linhas a gente faz sobre a matriz A e critério das colunas sobre a asterisco ou B, né? Aqui você escolhe. E o método de Gauss-Seidel. Ele também vai usar o critério das linhas, que é também sobre a matriz A, ou vai utilizar uma outra fuleiragem que se chama Seinfeld, que é o equivalente, digamos assim, do critério das colunas lá no Jacob. Então, veja que o critério das linhas, ele vale para os dois métodos, né? Então, se você fizer o critério das linhas e funcionar, está garantida a convergência. Se o critério das linhas pifar, você parte para esse segundo, que é mais complexo, né? Se for Jacob, o critério das colunas. Se for Gauss-Seidel, o tal do Sassenfeld, né? E Thales, então, se der indeterminado, como eu disse, você pode ou criar coragem e achar a norma 2 da sua matriz B, achar os valores, né, e ver se todos são menores do que 1 em módulo, ou você pode simplesmente tascar lá no algoritmo e ver se vai funcionar ou não, né? Beleza? Professor, no caso, esse segundo critério aí é o mesmo, só muda o nome, né? Não. Vamos ver agora ele? Tá bom. Ele tem uma fórmula muito bonita, que todo mundo que vê se desespera, né? Está aí o critério de Sassenfeld, né? Você vai garantir que o máximo de beta-i é menor do que 1, onde esse beta-i, o i varia entre 1 e n, né? Ou seja, tem beta-1, beta-2, se o sistema for 3x3, tem beta-1, beta-2, beta-3. E está aqui a fórmula muito simples de como é que você calcula cada um dos betas. Vamos fazer um exemplo, porque olhar essa fórmula é chato, né? Então, vamos lá. Vamos verificar se esse sistema aqui, se ele tem convergência garantida pelo método de Gauss-Seidel, certo? O critério das linhas, a gente já fez para ele. Esse é o mesmo sistema que eu tinha colocado para vocês agora, né? A gente já viu que o critério das linhas para ele não deu certo, concordam? Quando você pegar aí a segunda linha, né? Você vai perguntar se 4 é maior do que 3 mais 1, já pifou, né? Então, vamos ter que trabalhar aqui com o tal do Sassenfeld. Vamos lá, vamos mostrar aqui como é que funciona o rapaz. Todo mundo anotou aqui, né? A tabelinha aqui. Então, a primeira coisa a fazer é construir a nossa matriz B ou asterisco, né? Que você achar mais bonita, né? Então, ficou... Vou botar asterisco. 1 quinto. 3 quartos. 1 e 1 quarto. E 1 meio. 1 meio e 1. Então, está aqui a nossa asterisco, né? Só fiz dividir todas as linhas pelo elemento da diagonal principal. Vamos calcular o nosso Sassenfeld, certo? O Sassenfeld vai começar calculando o que a gente chama de beta-1. O beta-1 vai ser a somatória dos elementos da primeira linha. Tão simples quanto isso, com exceção do elemento da diagonal principal, certo? Então, 1 quinto, em módulo sempre, né? Vou botar um módulo só para lembrar vocês, mais 1 quinto. Toda vez que você vir, critério de convergência é tudo em módulo, esqueça sinais, né? Então, isso dá 2 quintos. Isso é menor do que 1, portanto, podemos continuar. Agora, atenção, pessoal. Como é que a gente calcula o beta-2? O beta-2 é usando a segunda linha. O que você vai fazer é multiplicar o primeiro elemento por beta-1. Então, vai ser 3 quartos vezes beta-1, mais o último elemento lá, né? 3 quartos em módulo, né? Mais pula o elemento da diagonal principal, mais o que sobrou, que é 1 quarto. Então, quanto é que é 3 quartos vezes 2 quintos? Isso dá 6 sobre 20, né?
mais 1/4, né? Acho que, deixa eu ver se tem aqui para facilitar a nossa vida. Ele está dizendo aqui o material... Está dizendo que isso aqui dá 0,55. Ok? E 0,55 é... Aqui... 0,55 é menor do que 1. Portanto, passou. O beta 2 também satisfez aí o nosso critério, né? Ok? Vamos para o beta 3. Como é que vai ser o beta 3? O beta 3 vai usar o beta 1 e o beta 2. Vai ser o primeiro elemento, 1/2, vezes beta 1, mais o segundo elemento, 1/2, vezes beta 2. E, bem, pula o elemento da diagonal principal e para por aí mesmo, né? Ou seja, é 1/2 vezes 2/5, mais 1/2 vezes 0,55, né? Beleza? Segundo o material, se você fizer essas contas, você chega a 0,475, que é menor do que 1, e, portanto, passou. Em todos os betas foram menores do que 1. Portanto, é garantido, né? A gente pode dar o selo de convergência. Converge. Então, veja que ele pifou no critério das linhas, pifou, inclusive, no critério das colunas, né? O critério das colunas também não funcionou, mas quando chegou no Sassenfeld deu certo. Então, se você usar Gauss e Del aí, é garantido o nosso sistema convergir. Beleza, pessoal? Por Jacob, a gente não garante nada, né? Deu errado tanto o critério das linhas como o critério das colunas, deu pau, né? Não conseguiram garantir a convergência. Por Gauss, deu certo, né? Só o tal do Sassenfeld, né? Professor? Diga lá, Rafael. No caso, só com o valor de maior e menor, no caso, para a coluna é maior que 1, né? É para... Peraí. Como é? Quando você for fazer com a coluna, é maior do que 1? Tem que ser maior que 1, né? Menor, né? Sempre, a gente está vendo sempre se as somas são menores do que 1, né? Então, o critério das linhas... somas menor que 1, dependendo do método. Critério das linhas. Esses dois somados tem que ser menor do que 1. Esses dois somados tem que ser menor do que 1. E esses dois somados menor do que 1. Critério das colunas. Esses dois somados menor do que 1. Esses dois somados menor do que 1. Esses dois somados menor do que 1, né? Ok, professor. Obrigado. Beleza? No caso, é bom fazer usando Gauss também, só para ter certeza se vai convergir. Aí depende do que é que você está querendo, do que é que estão pedindo, né? Em geral, a gente só faz esses cálculos para garantir a convergência se você quiser saber de antemão que o negócio vai funcionar, né? Você quer provar que você não vai perder tempo, né? Você está fazendo lá um sistema, né, para uma empresa, né, e etc e tal, né? Se você está testando em casa, né? Vou ver se eu resolvo esse sistema aqui por Gauss e Del. Você vai jogar lá, se sair a resposta saiu, se não sair, não saiu, né? Sim. O nosso mini-teste não vai usar nem o Sassenfeld. Esse aqui eu deixo para vocês praticarem depois. No mini-teste aqui, a gente vai perguntar só Jacob, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, podemos ir para o mini-teste? Querem fazer um exercício antes? Quer que vocês... A gente já fez alguns exercícios aqui, mas não foi exaustivo, né? O que é que vocês desejam? Mini-teste logo, né? Opa, Taz botou outro, hein? 1 a 1. Quem dá mais? Esse aí do Sassenfeld acho que foi vencido, Taz. Diga lá, meu filho. Só para tirar uma dúvida, esse do Sassenfeld que você fez basicamente o que... Assim, a gente viu a estrutura, mas basicamente ele vai ser a mesma coisa dos outros, né? Só para testar a convergência. Ele é uma espécie de critério das linhas, mas em que a linha de cima influencia na de baixo, né? Lembrando aquela história, né? Lembra que a gente usa o valor mais novo, né? Você consegue notar algo um pouco semelhante a isso daí, né? Antes da gente ir para o mini-teste, pessoal, deixa eu só mostrar um exemplo aqui para vocês. Beleza. O mini-teste vai ser Jacob, pessoal. Diga lá, meu filho.
E só antes do senhor seguir, qual foi o método que o senhor disse para a gente testar caso diverja? Para a gente testar se a matriz diverge? Se você quiser ter certeza absoluta, é a norma 2. Nem a norma infinita, nem a norma 1. A norma 2. Certo? Norma 2 da matriz normal, né? Da matriz B. Sempre da matriz B, né? Ah, da matriz B. Okay. E todas elas, em tese, são sobre a matriz B. Só que a gente viu que o critério das linhas tem como você fazer sobre a matriz A. Né? É fácil de você enxergar isso daí, né? Mas, em tese, né? Se você tiver na dúvida, é sempre a matriz B. Tudo aqui a gente faz na matriz B, né? Okay. Beleza? Então, pessoal, esse daí, ele converge para Jacob? Me digam aí. Não. Só na primeira linha já... Primeira linha já morreu, né? 1 não é maior do que 4 mais 1, né? E se você fizesse o critério das colunas, será que funcionaria? Acho que a primeira coluna já vai lhe matar também, né? Sim. Vai ficar 6 dividido por 2, que é 3, mais 1/3, né? Está enxergando aí? Deixa eu fazer a matriz B dela aqui, né? Então, era 1, 4, 1. Aí, aqui vai ficar menos 3, 1,5. E aqui, menos 1/3, menos 1/3 e 1. Essa é a matriz A, asterisco aí do sisteminha que eu coloquei, certo? Então, critério das linhas. Primeira linha, já morreu. Critério das colunas. Primeira coluna vai ficar 3 mais 1/3, né? Isso é menor do que 1, morreu também, né? Vou botar aqui, né? Primeira linha. 1 maior do que 4, mais 1, morreu, né? Então, veja que ele morreu lá na primeira linha e morreu também na primeira coluna, ok? Aí você diz, não, mas vou testar. Aí você vai, tasca isso lá no Python, faz o teste e realmente diverge. Se você fizer o teste aí, você vai ver que o negócio está divergindo mesmo. Aí você diz, mas eu gostei tanto desse método interativo, achei interessante. O que é que a gente pode fazer para isso funcionar? Diga lá, Rafael. No critério das colunas, quando vai somar, não considera o elemento da diagonal, não, principal? Não, porque ele não sempre pifa, né? Se no critério das colunas você somasse o elemento da diagonal principal, era impossível ele funcionar. Nenhuma vez ia funcionar, né? Só considera se for o B, né? Se você, em vez do A asterisco, você estiver trabalhando com a B, que a diagonal principal é 0, né? Mas se for A asterisco, você sempre pula os uns. Senão, não teria como funcionar nunca, né? Concorda? É verdade. E aí, pessoal? Você diz, não, mas eu gostei de Jacob, eu quero usar Jacob. E aí? Olhando para o nosso sistema aí, o que é que você pode perceber? Para o sistema respeitar o critério das linhas, a diagonal principal tem que ser números grandes, concordam? Se você der uma olhada para o nosso sistema aí, você vai ver que, se você reorganizar a ordem das linhas, você consegue obter uma diagonal principal forte, aí, com números grandes, né? O que é que a gente tem que fazer para a diagonal principal ficar com os maiores números possíveis? Trocar a primeira e a segunda coluna. Trocar a primeira e a segunda linha, né? Então, se você trocar, fica assim, né? Ó. Então, vamos fazer critério das linhas. 6 é maior do que 2 mais 1? É. 4 é maior do que 1 mais 1? É. 3 é maior do que 1 mais 1? É. Passou. E converge, né? Então, só em você trocar essas linhas, você garante a convergência e o método passa a convergir mesmo. Certo? Então, lembram na aula passada, né? Perguntaram, né, professor, a gente pode trocar as linhas, colunas, muito cuidado, né? Isso pode ser o suficiente para o seu sistema convergir ou divergir mesmo. Podem experimentar isso daí, né? Dependendo do jeito que você represente ele lá, passe lá para o Python, um ele vai convergir e outro ele vai divergir. Você pode fazer isso sempre, Lucas. Se você olhar para uma matriz e vir que, se você reorganizar as linhas, né? Você vai ter uma convergência garantida, né? Ou vai garantir a convergência, vai ficar melhor, né? Você pode mexer. Em geral, a dica que eu dou aqui na prova é, se eu não falar nada a respeito de trocar a linha, faça do jeito que está. Se eu disser, observe, faça as trocas de linha necessárias para garantir a convergência e em seguida resolva, aí você vai atrás, né? Se eu não disser porra nenhuma, você faz do jeito que está, que já está do jeito que eu estou querendo, digamos.
Isso, do jeito normal daria errado. Ia divergir, né? Aí, se você trocar linhas, aí funciona. Estranho, né? Mas é assim. Beleza, pessoal?